mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. As alterações climáticas, que decorrem da subida de temperatura provocada por emissões de gases com efeito estufa, são uma ameaça real e iminente à existência de milhares de espécies, incluindo a nossa. Os apelos à ação crescem à medida que os sinais da tragédia se tornam cada vez mais evidentes, com o aumento das temperaturas médias, incêndios, degelo acelerado, secas, cheias, tempestades, falhas de produção de alimento e surtos de pestes agrícolas e de doenças. A ameaça, com as suas causas, é conhecida. Mas o que sucessivas cimeiras do clima e fóruns da biodiversidade têm demonstrado é uma enorme dificuldade na obtenção de resultados. Globalmente, estamos a falhar nas metas de redução de emissões, de desflorestação, de proteção de habitats e de descarbonização da economia. Os movimentos ambientalistas não são de agora, mas depois do seu aparecimento e impacto dos anos 60 e 80 do século XX, a sua visibilidade foi diminuindo e o seu poder de influência também. Muitos destes grupos sucumbiram à lógica dominante, aceitando a financeirização das questões ambientais enquanto ingrediente obrigatório para a sua discussão política. Aceitaram que os ecossistemas, em vez de componentes essenciais do suporte à vida, podiam ser avaliados por aquilo que contribuem para a economia. Olhamos para a floresta e ficamos pelos lucros que pode oferecer. O papel, a madeira, a biomassa para centrais térmicas. A biodiversidade está fora destas contas, como estão o impacto de médio e longo prazo, como a preservação do solo ou o seu papel no ciclo da água. Já neste século, esta lógica levou a novos mercados e a novos instrumentos financeiros, como os mercados de emissão ou os certificados de espécies transacionáveis. É permitido emitir gases de efeito estufa, destruir habitats, promover a extinção de espécies, desde que se pague por um suposto efeito compensador do impacto ambiental, compensação essa que ocorrerá num outro local e normalmente num momento qualquer no futuro. Nas cimeiras do clima fala-se de cenários para o aquecimento médio de grau e meio ou de 2 graus, mas caminhamos para um aquecimento de 3,6 graus nas próximas décadas. E para isto já ninguém arrisca cenários. É neste contexto que ganha protagonismo um novo ativismo ambiental. Movimentos mais jovens e com uma dimensão muito mais global do que os anos 60 e 70. São as gerações que mais sofrerão com o impacto de alterações climáticas que se estão a mobilizar em todos os continentes. Representantes deste novo ativismo, como Greta Thunberg, têm sido recebidos e discursados em Davos, na Casa Branca, nas cimeiras climáticas das Nações Unidas, no Parlamento Europeu. Mas de pouco tem servido a jovem ativista a afirmar, como fez em Davos, que o objetivo deve ser o zero de emissões reais e não um zero carbónico relativo calculado a partir de mecanismos de compensação definidos burocraticamente. Com um crescimento de 34% dos mercados de carbono em 2019, é a criação de um mercado global de emissões que continua em cima da mesa. Hoje tenho comigo 3 jovens ativistas da greve climática estudantil e da Climáximo, movimentos que, em Portugal, têm organizado ações de protesto e as greves estudantis pelo clima, articulando-se com movimentos internacionais. Matilde Alvim tem 18 anos, entrou no 2º ano de Antropologia. Bianca Castro tem 19 anos, entrou para o 2º ano de Física. E a ativista das redes internacionais Friday for Future. E Beatriz Rodrigues tem 17 anos, é estudante de 12º ano e entrou há pouco tempo neste movimento. Este programa é gravado na TSF e tem Paulo Jorge Guerreiro na sonoplastia. Obrigado à TSF pela cooperação. Muito obrigado às 3 por terem aceitado este meu convite. E é a única pergunta que vou dirigir às 3. Por vez, podes começar tu, Batilde. Como é que chegaste a estes movimentos? Obrigada por nos ter aqui. Acho que a primeira coisa em que participei foi em 2018, quando estava a organizar a campanha do Parar o Furo, quando estava a pensar na prospeção de furos do petróleo no Algarve, e organizou-se uma manifestação em Lisboa,
Também foi convocada pelo Climáximo e eu vi no jornal e fui. E qual era o teu interesse neste assunto? Como é que te aproximaste deste assunto? Pronto, em relação a esta ação em específica, é aquela questão muito tangível de o petróleo é má onda, então toda a gente tipo, percebe, e acho que me cativou e já queria participar em alguma coisa, e acho que também é uma problemática que muita gente desta geração, mas outras também, que sentem que querem começar a fazer coisas. E então eu vi esse apelo para a manifestação, isso foi em 2018. Depois comecei a ir a algumas marchas do clima, tipo, que se fizeram, algumas ações que se fizeram esse ano, em 2018, e depois em 2019 entrei para a greve climática estudantil, no início, em março. E o teu interesse pelo tema é de sempre? Não diria de sempre, mas acho que sim, que talvez desde há uns anos e desde se calhar criança, como vemos as coisas nas escolas e vemos também na televisão e começamos a ver imagens que nos preocupam, por isso acho que sim, mas só comecei a sentir também uma urgência de fazer algo um pouco mais tarde. E Bianca, como é que foi a tua aproximação? Eu penso que desde muito nova que já queria aprender mais sobre este tema. Comecei por aprender mais sobre a temática dos direitos dos animais, mas com isso também veio a temática das alterações climáticas, e depois mudei-me para Lisboa no meu 12º ano. Desde onde tu? Sou de Odmira, na Costa Vicentina, e mudei-me para Lisboa aos 17 e foi precisamente quando surgiu a greve climática estudantil e eu também me juntei logo em março de 2019. No liceu ainda? Sim, quando estava no 12º, e penso que foi aí que, quando também surgiu o movimento, a organização global do Fridays for Future, que me fui informando cada vez mais, mas era algo que eu já sabia que queria fazer antes. Eu já tinha antes a vontade de ser ativa, de fazer ativismo por estas causas. Mas nunca tiveste qualquer tipo de ativismo político, propriamente? Não partidário, mas todo político, o ativismo é político. Sim, claro, mas antes disto não tinhas qualquer ativismo? Antes disto... Em Odmira não tinhas ativismo? Costumava vir a Lisboa para manifestações como marchas animais, mas não especificamente sobre justiça climática. Isso foi algo que eu comecei a aprender mais sobre quando surgiu também o Fridays for Future e a greve climática estudantil cá em Portugal, e envolvi-me desde o início. E depois, nesse verão do primeiro ano em que houve a greve climática estudantil, foi quando também me comecei a envolver mais na organização a nível internacional, e desde aí que também estou envolvida então nas redes internacionais do Fridays for Future. Beatriz, tu és a mais nova e és a que ainda está no secundário, não é? Estás no 12º ano, penso eu. Como é que foi? Tu é mais recente, a tua chegada a isto é mais recente. Como é que isso aconteceu? Já tinhas algum tipo de interesse pelo tema? Já tinhas algum tipo de ativismo? Eu, na verdade, comecei a ficar realmente preocupada com o clima quando estava no 9º ano. E essa preocupação veio de quê? De ver notícias? O quê? Sim, foi exatamente de começar a acompanhar à escala o que estava a acontecer e que impactos é que isso tinham e teriam no futuro. E a partir daí comecei a pesquisar mais e a preocupar mais com as alterações climáticas no início, e também com a água e com a escassez de água também. E quando ouvi falar da greve climática estudantil, acompanhei desde sempre, só que um pouco de longe, ou seja, eu via tudo o que estava a acontecer, mas não participava diretamente. E recentemente decidi que queria mesmo investir o meu tempo no ativismo e queria mesmo fazer parte do movimento pela justiça climática. E como é que isso se faz? Na tua escola foste ter com alguém? Começaste tu? Foste ter com algum movimento que já existisse? Contactaste? Como é que isso acontece? Enviaram-me um link para o grupo WhatsApp da greve climática estudantil e eu entrei no grupo e foi a partir daí que eu comecei a acompanhar as conversas. Portanto, é nas redes que isso começa, não é, mas geralmente é assim, não é no... Sim, pode ser nas redes também. Não vou falar do meu tempo, mas como não havia, era na escola, ou seja, era entre amigos e... Sim, mas também um pouco no início, também foi um pouco por, pelo menos entre março, abril, maio, também havia muitas pessoas, quando estávamos a mobilizar para greves climáticas, estávamos a organizar, que íamos às escolas e íamos às associações de estudantes. Portanto, tipo, arranjámos o contacto de alguém lá dentro. Ainda há associações de estudantes? Ainda há associações de estudantes. Mas é que disseram que há muitas escolas que já não têm associações de estudantes. Sim, há algumas que não têm, outras que estão super inativas. Mas pronto, nós tentámos arranjar o contacto de alguém lá dentro. Depois íamos bater à porta, depois dizíamos: olha, vocês querem um cartaz, vocês querem... E também tiveram muito apoio dos professores, do que eu percebi das grandes manifestações, das maiores,
tiveram muita participação da própria escola, da mobilização da escola. Sim, sim. Sim, algumas tivemos exemplos de professores que levaram as turmas, mas também houve exemplos de escolas que não deixaram os alunos sair, tipo, coisas assim. Antes do ativismo, e a partir de agora, eu fiz agora a cada uma de vocês, mas a partir de agora é anarquia, portanto fala cada uma que queira falar. Antes do ativismo mudaram os vossos comportamentos individuais, a vossa alimentação, o que compram, como se movimentam, ou seja, antes de terem ativismo, isso teve influência no vosso cotidiano, nestas vossas convicções? Penso que também, como antes de entrar no ativismo já eram temáticas que me interessavam, tinha um pouco essa crença de que tínhamos de mudar as nossas ações individuais, que não desvalorizando a importância que de facto tem, mas eu não tinha noção que não é isso que vai resolver a crise climática. Que não é cada um dos vossos atos. Exatamente, que não são as ações individuais que vão resolver esta crise em que estamos, mas sim a ação coletiva. E é isso que nós acreditamos e é por isso que o Movimento por Justiça Climática luta. Daí ser um movimento de massas. Dando um exemplo prático, por exemplo, um português médio emite cerca de 6 a 7 toneladas de CO2 por ano. E se pensarmos em todos os nossos amigos e família, imaginando que isto são 1000 pessoas e as convencemos a todas de tomar todas estas ações individuais e todos esses atos que nos dizem ser sustentáveis, ou seja, deixar de comer carne, usar só transportes públicos, não usar plástico, não usar palhinhas, todas essas coisas que nos dizem para fazer, se todas essas 1000 pessoas fossem obcecadas por cumprir sempre isso, iriam poupar num total cerca de 400 mil toneladas de CO2. No entanto, temos também um exemplo prático para comparar, que é a Central de Sines, a mais poluente do país, que emite 6 milhões de toneladas de CO2 por ano. Ou seja, essas 1000 pessoas, mesmo sendo obcecadas com todas essas ações individuais, não seriam tão eficazes como o fecho da Central de Sines ser antecipado apenas um ano. Aliás, a diferença de toneladas de CO2 seria 15 vezes mais. E daí se vê também que, pronto, as ações individuais não são de facto o que vai resolver. Além de que nem todas as pessoas têm a mesma liberdade de exatamente. escolher ações, de ter Exato, algumas ações individuais, não é? Exatamente, nem toda a gente tem as mesmas possibilidades, nem tem acesso às mesmas coisas para poder fazer essas ditas ações individuais, que por sua vez também podem ser bastante elitistas. E como é que vocês olham para as, leram de certeza algumas críticas que fazem greves, fazem etc, fazem manifestações, mas têm o seu telemóvel, têm o seu como é que reagem a isso? Para nos organizarmos, precisamos de telemóvel. Precisamos dele. Mas percebes o que é que eu estou a querer dizer? Sim, que é aquela coisa que também se diz do socialista que tem um iPad. Como é que vocês reagem a isso? Às vezes temos que olhar para as críticas e ver se fazem sentido ou não. Porque... Achas que és coerente? Achas que és coerente na tua vida? Eu acho que sou coerente. Eu pratico todas as ações que acho que contribuem tanto para o meu bem-estar como para o planeta. Eu sou vegan porque acho que é uma coisa que... És vegan? Sou. Acho que é uma coisa que... São todas vegan, não? Não. É uma coisa que é boa para mim, é boa para o planeta, sinto-me bem, sinto que estou a contribuir de alguma forma e isso complementa também o ativismo, mas não é uma condição necessária para se fazer ativismo. Sim, eu acho que havia muitas a ideia de que não quero participar tipo, nas ações. Eu não estou a dizer os vossos nomes, falou a Beatriz, agora está a falar a Matilde. Estamos em rádio, as pessoas não nos veem. Diz, não sei, acho que também havia muito aquela ideia de não faço isto pelo ambiente, não posso ir às ações. É o que a Beatriz estava a dizer, tipo, não é uma condição necessária e como a Bianca também estava a exemplificar, 100, disseste 1000? Mil monges climáticos não iam conseguir. Monges climáticos é uma boa expressão. 1000 monges climáticos não iam conseguir. Eu acho que também no início, antes de eu perceber que o ativismo e que a emancipação coletiva é muito mais útil e vai-nos ser muito mais útil, eu também estava completamente obcecada em fazer ações individuais, mas depois percebi que isso não é nada emancipador para as pessoas, em primeiro lugar. Parece que apontamos dedos e também é uma questão... Queres dizer que apontar dedos significa que é individualizar a culpa, não é? Sim, e criar uma cultura de individualizar a culpa, além de pôr, o ónus da questão no indivíduo, como se fosse o indivíduo uma pessoa normal que esteja a provocar as alterações climáticas. Quando nós olhamos e de repente vemos um panorama com multinacionais e com empresas tipo monopólios gigantes que produzem a maior parte, obviamente, das emissões. E acho que isso é uma das coisas mais libertadoras que o ativismo nos dá. Que importância é que teve a Greta Thunberg para a vossa adesão a este movimento?
A Greta, obviamente, foi uma impulsionadora do Fridays for Future e fez com que esta temática se falasse cada vez mais. Portanto, de certa forma, globalizou o que foi esta nova organização de jovens que tornou que 2019 fosse, de facto, um ano de consciencialização para esta temática. E no para entanto, ti, Bianca, teve importância para ti, especificamente? Teve importância, lá está, porque foi a impulsionadora do Fridays for Future, de onde também surgiu a greve climática estudantil. Por isso foi quem impulsionou toda esta organização, que pelo menos a nível pessoal foi o que me levou a estar mais informada acerca desta temática e realmente a começar a praticar ativismo. Não invalidando, claro, que o movimento por justiça climática já existia antes. Sim. Para além de todas as críticas a Greta Thunberg, algumas de um nível de mesquinhez, que devo confessar que nunca pensei ver em adultos, há um tom geral que perpassa a crítica ao vosso movimento, que é mais fácil organizar manifes e faltar à escola do que estudar para mudar as escolas, mudar a academia, mudar os partidos, mudar as empresas e, por essa via, mudar o mundo. Como é que vocês respondem a isto? Ou seja, esta ideia de que o que interessa é vocês empenharem-se nas vossas vidas profissionais e outras, não é? Políticas, etc., para depois por dentro mudar esta realidade. Eu acho que esse argumento se calhar resultava nos anos 80. Agora nós sabemos que temos 10 anos para mudar o mundo. Nós sabemos que temos de cortar 50% das emissões até 2030 globalmente. Obviamente que isso não vai ser possível se nós só mudarmos o sistema por dentro, se estudarmos, se mudarmos as instituições por dentro. Isso não é compatível com a urgência que esta luta enfrenta, que é a luta pela justiça climática. Vocês têm a sensação que as pessoas das outras gerações têm consciência disso ou não? Não acham que isto é uma questão geracional? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Acho que depende, porque diferentes pessoas têm diferentes mentalidades e acho que isso não é uma questão geracional, é uma questão de consciência. Mas uma pessoa da minha idade, que parecendo que não, já tenho 51 anos. Conheço muitos ativistas. Eu sei que sim. Eu não estava. A minha questão é: há uma diferença que o tempo que temos pela frente, não é? Portanto, nem todos vamos sentir da mesma maneira os efeitos do que está a acontecer, não é? Isso tem alguma influência? Ou seja, tu quando pensas no teu ativismo, Matilde, quando pensas no teu ativismo, pensas no que vai ser a tua vida quando tiveres 50 anos, ou isso não está no teu... Eu acho que sim. Acho que isso foi também uma das causas mobilizadoras para mim e penso que talvez para muitas pessoas da minha idade, que é pensar, ok, este é mesmo o meu futuro. Eu tenho toda a minha vida pela frente e tenho de enfrentar a vida com as condições do caos climático. Tenho de enfrentar a vida com as condições materiais a colapsarem. Mas acho que se nós formos perceber melhor e formos investigar melhor, acho que talvez não seja só uma questão de geração, muitas vezes também é uma questão de privilégio e de onde é que as pessoas estão. E... O que é que isso quer dizer? No vosso caso, quer dizer, vocês não são de... As pessoas mais privilegiadas envolvem-se mais ou envolvem-se menos? Acho que existe, obviamente, que as pessoas mais privilegiadas têm mais tempo, o que é uma injustiça, para se envolverem em coisas como o ativismo. E muitas pessoas que não são privilegiadas não têm o tempo, têm de chegar a casa e têm de fazer outras coisas, ou pronto, enfim, não têm tempo para isto e é perfeitamente compreensível. Mas acho que é uma questão de... Talvez não seja uma questão tão geracional, pode ser... Acho que também existe esse elemento, mas de privilégio no sentido de perceber ou sentir os efeitos das alterações climáticas. Acho que esse é pronto, pode ser isso. Conseguir perceber, ver para além do que está a acontecer agora, ver o que é que acontece daqui. Sim, mas acho que isto também vai muito em contra de que esta luta por justiça climática não é propriamente uma luta pelo futuro, também já é uma luta pelo presente, porque nós aqui estamos numa posição, tal como ele estava a dizer, nós estamos numa posição bastante privilegiada, nós estamos a sentir as consequências mais diretas da crise climática aqui. Mas apesar de vamos ser dos países que vai mais sentir, claro, na Europa. Sim, exatamente, mas no entanto neste preciso momento já há milhões de pessoas que estão a sentir
sentir as consequências diretas muito mais do que nós aqui, porque as alterações climáticas não afetam toda a gente de uma forma proporcional. As alterações climáticas afetam mais gravemente aqueles que menos contribuem para elas. Temos também, por exemplo, tal como estávamos a dizer, nós temos até 2030 para cortar 50% das emissões de gases com efeito de estufa a nível global. Com este número que eu dei, que já estamos a falar da possibilidade de 3,6 graus, um aumento de 3,6 graus, para o qual não há cenários nenhuns, não fazemos ideia. Todos os cenários que temos pintado são para muito menos do que isto. Não é? Há tempo? Acreditam ainda que ainda vão a tempo ou é só um grito desesperado já? Temos 10 anos para mudar o mundo. E é basicamente isso. Nunca ninguém conseguiu mudar o mundo em 10 anos. Acham que está com bom aspecto? Isto está com bom ar ou não? É o que é Quer dizer, necessário. quando olhamos que Trump é presidente dos Estados Unidos, Claro. ou seja, que vários partidos que não têm, que até negam a existência das responsabilidades humanas pelas alterações climáticas, está com aspecto que em 10 anos vão conseguir. Precisamos de conseguir se queremos impedir o colapso civilizacional e se queremos manter as condições materiais que de facto permitem a civilização humana como a conhecemos. Portanto, é uma questão de sobrevivência. Daí até se dizer, e alguns cientistas chamarem a isto de década zero, ou seja, estamos agora na década que vai decidir se vamos ter um mundo completamente diferente, ou seja, um caos climático sem as condições que conhecemos para a civilização Até quem humana. vos chama geração zero, não é? A vocês. Também, mas se vamos ter esse mundo completamente diferente ou se vamos ter, em vez disso, uma sociedade completamente diferente, que é realmente o que precisamos para travar a crise climática. Eu agora E aqui não há, Diz, só acrescentar talvez um bocadinho à Bianca, aqui não há meias vitórias. Ou nós ganhamos tudo ou nós falhamos tudo. Acho que é também um bocado a questão com a luta pela justiça climática e os 10 anos. Vamos falar de algumas das vossas campanhas. Vou começar por uma, pela Terra, que pretende reduzir as viagens aéreas. Podem-me explicar, uma de vocês pode-me explicar exatamente o que é que isto é, e depois vamos a alguns problemas que isto levanta, mas o que é exatamente esta campanha? Ok, então, o A Terra é uma rede global de... É a Beatriz. Eu tenho que ir lembrando de dizer quem são as pessoas que estão a falar. É uma rede de organizações, ativistas e iniciativas que querem apresentar um sistema de transportes que não seja tão dependente dos transportes aéreos, porque, como é do conhecimento geral, os transportes aéreos emitem uma quantidade absurda de gases de efeito de estufa e então a ideia da iniciativa é diminuir por um lado, essa dependência dos transportes aéreos, incentivando outros transportes que são conhecidos, e permitir também uma transição justa dessa dependência para algo que é fazível. Vocês estão a falar de transição, falando de 10 anos já quase não podemos falar de transição, não é? E agora e isso leva-me a uma pergunta, parece pessoal, mas não é. Se vocês estão disponíveis a viajar menos do que os vossos pais viajaram e do que os vossos avós viajaram, de conhecer menos o mundo do que eles conheceram. Isso não é... Não é verdade? Não, isso de conhecer menos o mundo não é propriamente uma verdade, porque, lá está, a ideia do sistema de transporte é ambientalmente saudável, digamos. A ideia dele é exatamente encontrar uma forma de esses transportes não deixarem de existir, mas sim serem ambientalmente saudáveis. É isso, assim, uma das razões porque quando eu era jovem, andar de avião era muito caro. E pessoas da minha idade não andavam de avião. Da minha idade, quer dizer, da vossa idade, não andavam de avião, a não ser que fossem ricos. Andava-se de comboio e, portanto, conhecia-se a Europa próxima e, mesmo para isso, tinha que ser relativamente privilegiado. E, portanto, eu vou continuar a fazer sempre aqui o papel um bocadinho do advogado de diabo, que isto tem sempre um outro lado se não acham que isso implica, por exemplo, retirar aos mais pobres a possibilidade de conhecerem o planeta em que vivem e se ficarem fechados nas suas próprias culturas. Se isso não acaba por pôr se o preço a pagar por isso, e se calhar é um preço que temos mesmo de pagar, não é um mundo mais pequeno e mais pobre do que temos. Acho que é muito pelo contrário. Menos de 10% da população mundial já andou de avião. Portanto, ponto número 1. O avião é um meio de transporte dos privilegiados. Mas é um meio de transporte da classe média europeia, por exemplo. Ou seja, esses 10% estão quase todos na Europa e nos Estados Unidos. Sim, mas de qualquer forma... Significa que nós vivemos num mundo tão fechado como vivem
a outra parte que não é privilegiada, de facto. Sim, mas eu acho que é uma das coisas que também cá a Terra propõe, portanto, para além de não deixar avançar qualquer novo projeto de expansão de aeroportos, nós não temos de ficar presos à ideia do transporte do avião, não é? Existem alternativas. Nós podemos... São mais lentas, é isso, não é? Sim, mas exatamente, mas por isso é que nós devemos investir depois na ferrovia, certo? Mas vocês conseguem imaginar uma Europa, por exemplo, onde as pessoas só se movimentam de comboio? Sim, com uma rede ferrovia digna de uma Europa. Ou seja, se tivermos o sistema ferroviário por um lado eletrificado, por outro lado mais rápido, mais eficiente, eu acho que é uma excelente alternativa, se não a melhor, para este problema, que na verdade acaba por não ser um problema, acaba por ser uma solução, porque temos à nossa frente a solução e não está a ser olhada com olhos de ver. E acho que, além disso, nós não estamos à procura de monstros climáticos. No sentido em que nós sabemos, e é um facto, que os governos e os Estados salvam empresas de aviação quando podiam estar a salvar e quando podiam estar a investir noutro tipo de investimentos, como por exemplo a ferrovia. Sabes porque é que salvam, não é? Salvam porque a gente precisa de turismo, a gente precisa de turismo porque exato. O turismo faz andar a economia. Exato, mas esse é outro problema, certo? Então nós não estamos à procura de monstros climáticos que nunca na vida andem no avião, mas é um facto que os governos e que os Estados salvam empresas de avião. Não é preciso monstros climáticos, essa seleção vai-se fazer como se faz no capitalismo, não é? Fica mais caro e só os ricos é que andam de avião e os pobres deixam de... E a classe média, os pobres não andam de avião, mas a classe média. Isso é um facto. Isso é um facto que elas estão a ser resgatadas. Nós sabemos que existem subsídios para este tipo de empresas, para este tipo de indústria. Além disso, depende totalmente da indústria dos combustíveis fósseis. Portanto, nós temos aqui uma grande corporação, não é? Tipo, as coisas estão super ligadas e se nós não conseguimos desconstruir isto, nós temos de conseguir. Qual é a vossa opinião sobre, imagino qual é, mas quero que vocês desenvolvam um bocadinho sobre a construção do aeroporto de Montijo? Obviamente que o plano para construir o novo aeroporto de Montijo é basicamente um plano catastrófico para o ambiente, porque não só vai duplicar as emissões de gases com efeito de estufa, como simplesmente está a ir no sentido oposto do que nós precisamos. Nós precisamos, evidentemente, como está a ser dito agora, de nos desviar, de continuar a investir no transporte aéreo e na aviação e de investir mais na requalificação da rede de transportes públicos, como é o caso de autocarros ou precisamente da ferrovia, que é o meio de transporte mais sustentável. Portanto... Então deixa-me desenvolver um bocadinho aqui. O novo aeroporto tem como contrapartida 48 milhões de euros, não sei se vocês sabem isto, mas tem 48 milhões de euros para proteção de aves, mitigação de ruídos e mobilidade. E como as emissões de gases associadas ao tráfego aéreo não são contabilizadas a nível nacional, não entram na contabilização das emissões dos países, o aeroporto não entrará nas estatísticas da emissão nacional. Como é que se atinge a redução do tráfego aéreo sem alterar a forma de contabilizar as emissões de tráfego aéreo, tendo em conta as regras hoje? Têm destinos e origens diferentes. Vocês acham que isto é preciso mudar isto ou... Claro que sim, porque são truques contabilísticos para parecer que, de facto, não estamos a emitir tanto quanto realmente estamos. E as moléculas não têm nacionalidade, nem elas. Exatamente. A crise climática não conhece fronteiras. Uma das vossas lutas são os empregos para o clima. Portanto, vamos passar para o outro. Podem-me explicar o que é que isto é? Os empregos para o clima Exato. Empregos para o clima, então, é uma campanha que apresenta um plano social de uma transição energética justa que visa cortar 60% a 70% das emissões de gases com efeito de estufa e, com isso, criar de 120 a 160 mil empregos verdes dignos no setor público. Portanto, salvaguardando então a requalificação profissional de todos os trabalhadores dos setores poluentes que vão ser eliminados, como é o caso da indústria fóssil, ou reestruturados na próxima década. Sabem que a maior parte das vezes, quando isso acontece, as pessoas que perdem o emprego não são as mesmas que vão para os novos empregos, não é? Exato, mas isto é como é que vocês conseguem mobilizar os trabalhadores que vão perder empregos nestas áreas? Isto que eu estou a dizer não é nenhuma novidade, aconteceu em muitos países que começaram a fazer a transição climática e isso causou aumento do desemprego em determinadas áreas, e, aliás, com repercussões políticas que se conhecem, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos. Como é que vocês conseguem mobilizar essas pessoas para a perda do seu próprio emprego?
porque é exatamente esse um dos pilares da campanha, ou seja, um dos pilares da campanha assenta exatamente no facto de haver esta requalificação profissional para todos os trabalhadores dos setores poluentes, tendo eles um dia de requalificação por semana, sem custo para eles, e tendo estes trabalhadores dos setores poluentes prioridade depois no acesso aos novos postos de trabalho que vão ser criados, sendo que estão salvaguardados não só todos os postos de trabalho destes setores poluentes para Quando estamos a falar destes setores, por exemplo, vou dar alguns exemplos. A aviação de passageiros, falámos aqui, os operários de fábricas de polímeros, por exemplo, polímeros plásticos, toda a área petrolífera, portanto estamos a falar de muitas pessoas. Exatamente, mas também estamos a falar de muitos novos empregos que salvaguardam que todas essas pessoas que vão sair afetadas tenham acesso e até prioritário a esses novos postos e ainda que E que tipo de empregos são esses na área do ambiente? Trata-se de substituir os empregos, por exemplo, da indústria fóssil para empregos na indústria de energias renováveis, ou seja, trata-se de substituir. O que nós queremos aqui, de facto, é uma economia estacionária, ou seja, estamos a substituir a indústria fóssil por uma indústria das energias renováveis, estamos a substituir a energia fóssil pela energia renovável, tal como estamos a levar os trabalhadores dos setores poluentes para outros trabalhos que são verdes, dignos no setor público. A outra vossa campanha é o gás, é andar para trás. Portugal importou 77% da energia que consumiu em 2018. Dada a debilidade económica do país, como é que se diz às pessoas? Olhem para nós, nós até podemos ter gás e produzi-lo barato, mas não vamos explorar porque isso é mau para o clima, vamos continuar a importar. Bem, acho que é sempre uma questão complicada, mas acho que nós temos de olhar para a ciência, mais uma vez, que é o gás é vendido como gás natural. Aliás, existem autocarros de Carris que dizem eu movo a todo o gás. Na verdade, o gás é fóssil, portanto, o gás é um combustível fóssil. É a mesma coisa do que estamos na verdade, a dar um passo para trás. Portanto, o gás também foi algo que as empresas petrolíferas inventaram e fizeram um rebranding, para tentar vender como uma solução que supostamente é justa e mais verde, quando na verdade é a mesma coisa do que os outros combustíveis fósseis, como o carvão e como o petróleo. E portanto a resposta é clara, a ciência. Agora, mas a ciência não anda obrigatoriamente ao ritmo do que nós queremos. Eu agora vou fazer uma pergunta, tenho estado a fazer sempre de advogado do diabo, mas agora é um bocadinho menos advogado do diabo, porque é mesmo uma dúvida minha. Vocês dizem que não devem explorar, que não se deve, vocês, não todos vocês as três, não é? Mas este movimento dizem que não devemos explorar lítio, usar combustíveis fósseis, expandir o gasoduto de Sines, extrair hidrocarbonetos, construir mais barragens. Concordo, provavelmente, com quase todas estas interdições, mas não podem ser todas ao mesmo tempo. A minha pergunta é porque nós precisamos de energia para até fazer este podcast que estamos a fazer. E a minha pergunta é como é que conseguem dizer ao mesmo tempo criar condições, nós não podemos viver exclusivamente de energia solar, e mesmo a energia solar precisa de pilhas e precisa de lítio e, portanto, ou seja, não há soluções excelentes. E a minha pergunta é se vocês estão se as vossas exigências não chegam a um ponto em que elas se tornam impossíveis. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Elas não se tornam impossíveis. Obviamente, explica-me. Obviamente que existem coisas que não vão bater 100% e que, obviamente, por exemplo, a questão do lítio. Nós precisamos de explorar lítio. Ou seja, mas sabes que há um grande movimento contra o lítio. Sim, a questão é, nós sabemos que nós precisamos de, o Bianca estava a falar, de economia estacionária, ou seja, é basicamente que nós estamos ao mesmo nível de produção, só que nós mudamos a produção para algo que seja como energias renováveis, para a requalificação das ferrovias, etc. E depois nós começamos a decrescer. Nós precisamos explorar lítio, porque se nós queremos ter uma grande potência de produção de energia renovável... Com certeza que provavelmente haverá melhores soluções, mas entretanto nós não podemos ficar à espera das melhores soluções, não é? A questão do lítio neste momento é... nós podemos explorar lítio, a questão é a forma como está a ser feito. Portanto, o processo que está a ser feito agora em Portugal não foi um processo nada transparente, não foi um processo nada justo e não há qualquer garantia de que a vontade da população vai ser ouvida. Portanto, até houve aquela questão dos contratos que foram entregues às empresas privadas antes de ser aprovada a lei,
que previa que a exploração minéria seja com condições mais ambientalmente sustentáveis. Portanto, não foi um processo de todo transparente e não se pode confiar nesse tipo de processos. Mas nós sabemos que vai ser preciso explorar lítio para aquilo que nós estamos a propor. Portanto, vocês estão disponíveis para ir encontrando soluções intermédias. Aqui a solução seria a exploração de lítio, mas respeitando o ecossistema, respeitando as pessoas locais e serem ouvidas. Mas tu sabes que as pessoas locais, em princípio, não querem. É Nunca. Ou seja... Talvez também tenha a ver com a obscuridade do processo, não é? Talvez também tenha a ver com a ideia de terem visto uma imposição posta de cima. Não sei, estou... Talvez fossem ouvidas. Mas eu acho que quando dizemos intermédia, acho que intermédia só pode significar que vai resultar nos cortes que nós queremos fazer, que é 50% até 2030 globalmente. Portanto, intermédia... Vocês querem a 2030, que é a mais... porque há quem fala em 2040, há quem fala em 2050. Vocês acham que tem que ser 2030? Sim. É o que a ciência nos diz. E globalmente, os países da Exato. Europa têm uma obrigação histórica de cortar ainda mais do que 50% até 2030. Qual é a forma mais eficaz de estimular a descarbonização? Parece-vos que a estratégia da neutralidade carbónica relativa, que foi aquilo que falei no início, ou seja, que é isto, poluís aqui, mas tens que compensar ali, é uma espécie de destapa num sítio, mas tens de tapar no outro, com este tipo de mecanismos de compensação, resolve o problema, ou é possível vivermos só com a energia renovável que produzimos? Acho que esse roteiro ele é contraditório, não é? Como é que nós queremos... Aliás, como é que nós queremos atingir a neutralidade carbónica? Aliás, ele propõe uma data muito, muito posterior àquela que nós propomos. Nós propomos 2030. Como é que existe um governo que se propõe a atingir a neutralidade carbónica, mas depois as suas ações são contra aquilo que diz? Construção do aeroporto de Montijo e expansão da Portela. Até há pouco tempo estavam em cima da mesa os contratos para explorar gás fóssil no centro do país, que nós conseguimos que fossem evitados. Portanto, mas não foi o governo que se retirou, foi a empresa que se retirou. Portanto, nem sequer foi o governo que teve a coragem de renunciar a esses contratos. E, portanto, parece-me uma estratégia pouco ambiciosa, mas nós também sabemos que nenhum governo, nem nenhum partido está a fazer perto do suficiente para o tipo de emissões que nós queremos cortar e de uma forma socialmente justa. Tem consciência que com a crise económica que aí vem vai ser ainda mais difícil. Que as pessoas estão ainda menos sensibilizadas, sabes, quando as pessoas sentem o seu emprego em risco, é difícil pensarem no ambiente, não é? Claro, mas é aí que entra precisamente o facto de que justiça climática também significa justiça social e de que, de facto, nós temos de incluir esta questão de travar a crise climática em todo um plano social que não deixe ninguém para trás. Ou seja, nós estamos neste momento a enfrentar não só a crise climática, estamos também numa crise de saúde pública, numa crise económica, numa crise social, e todas elas estão interligadas. Ou seja, quando nós falamos de justiça climática, falamos precisamente disto, de não deixar ninguém para trás, e não há justiça climática sem haver então a tal transição energética justa, que tem em conta todas as pessoas, todos os trabalhadores dos setores poluentes, e também que tem em conta as disparidades mesmo entre o sul global e o norte global. Isso não é um problema dos movimentos ambientalistas, eu acho que todos os movimentos setoriais, ou seja, de serem pouco politizados, concentram-se nessa causa, mas depois de começarem a alargar a causa e começarem a falar de justiça social, vão ter que começar a falar de um pouco mais do que do ambiente, e aí se calhar são menos consensuais mesmo na vossa geração. Claro, mas é necessário falar de mais do que do ambiente, porque a luta contra as alterações climáticas também tem de ser a luta antirracista, tem de ser a luta antifascista, tem de ser a luta feminista, e é precisamente por isso que até há a tal frase de ambientalismo sem luta de classes ser jardinagem. Além de que nós não somos ambientalistas. Exato. Não, são o quê? Nós somos Movimento Pela justiça climática. O ambientalismo foi um movimento que já não produz qualquer tipo de estratégia, já não produz qualquer tipo de plano e já não consegue sequer propor-se a mudar a sociedade com as mudanças que nós precisamos de fazer, com as mudanças estruturais, com as mudanças radicais que nós precisamos de fazer. O ambientalismo, se calhar, resultava nos anos 80. Este não é um movimento ambientalista, este é um movimento pela justiça climática. E isto leva-me à pergunta que eu tinha a seguir. Nós temos uma lógica económica e política virada para o curto prazo, quer do ponto de vista político, com mandatos de 4 em 4 anos, em que os programas são para 4 anos, quer do ponto de vista económico, em que se espera um lucro relativamente rápido. Como é que se resolve isto
este vosso debate, tu respondeste em parte a isso, sem discutir e sem debater o sistema socioeconómico. Ou seja, vocês defendem... Eu compreendi tudo o que tu disseste, mas é fácil dizer assim, ou seja, eu meto aqui as causas todas no mesmo pacote, mas isso não resolve o problema. Porque, de facto, não mudas o sistema socioeconómico em 10 anos. Isso é mesmo impossível. Mudas com guerras e revoluções e derrubando tudo. Vocês são revolucionárias, Beatriz. Depende do que é que isso significa. Então, diz-me tu. Podemos ver-nos como radicais na medida em que vamos à raiz do problema. Ou seja, não é com medidas superficiais que isto vai acabar. Temos que ir mesmo à raiz do problema. E a raiz do problema passa também pelo modelo socioeconómico. E sim, mudar o modelo socioeconómico em 10 anos não é fácil, mas... Não é só fácil, nunca ninguém conseguiu. Mas é o que temos de conseguir. Sim. É o que tem de ser feito. A ciência é radical. Há quem defenda há quem defenda o decrescimento e há quem defenda o Green New Deal. Não são exatamente a mesma coisa. O decrescimento põe em causa o crescimento económico porque ele assenta no consumo, que assenta na exploração de recursos que está a destruir o planeta. O Green New Deal, na sua versão original, e não na, entretanto, já bastante plastificada, vamos pôr assim, o Green New Deal propõe um pacote de estímulo económico à descarbonização a par com uma profunda alteração do sistema financeiro global. E uma e outra coisa põem de qualquer das formas em causa o sistema capitalista que hoje temos. Não quer dizer que ponham em causa o sistema capitalista em geral, mas pelo menos o que hoje temos põe seguramente. É possível ser ambientalista sem ser anticapitalista? Neste momento, evidentemente, e no sistema que temos, nós temos uma economia que tem como centro o lucro. E uma forma que eu considero bastante válida de resumir a nossa luta é que nós estamos a lutar por uma economia que tenha a vida no centro. Ou seja, uma economia que, em vez de estar virada apenas para o lucro, esteja virada para o interesse real das pessoas e, no fundo, lá está, para a vida. A questão do Green New Deal, pronto... O Green New Deal americano, primeiramente, tem várias propostas, portanto não é uma coisa super concreta. E o europeu não só fala de neutralidade carbónica até 2050, e tem de ser até 2030, que é o que a ciência nos diz, como quando fala de redução de emissões de gases com efeito de estufa, fala disso em relação aos níveis de 1990, ou seja, quando estamos a dizer que... Aliás, quando dizem que querem uma redução de 55% dos gases de efeito de estufa em relação aos níveis de 1990, mas esta parte de 1990 não costumam dizer, exatamente para poderem enganar, não se fala do facto de que, a nível da União Europeia, nos últimos 30 anos, devido a crises económicas, já reduzimos 23% destas emissões. E, portanto, quando se fala desta redução de 55%, na prática isto significa antes uma redução de apenas 42% em relação aos níveis de 2018, que não é suficiente, nem uma redução dos tais 55% que falam, ou de 60% ou de 65%, seria suficiente nem para cumprir o Acordo de Paris, nem o Acordo de Paris se mostra suficiente para travar a crise climática que estamos a enfrentar neste momento. E, no entanto, nós sabemos que o Acordo de Paris já é praticamente É impossível um falhanço. Exato. E mesmo falhanço? Claro que sim. Exato, e mesmo o Acordo de Paris está a falhar, e mesmo que não falhasse seria insuficiente. E por isto, dado tudo isto, e dado que nós precisamos urgentemente de uma economia virada para a vida, de modo a evitar o colapso civilizacional, evidentemente precisamos de uma mudança de sistema. Não há outra alternativa. Nós olhamos para o capitalismo e pensamos, aceitamos? E a minha pergunta, e agora fica uma pergunta mais difícil. É possível ser pela justiça climática e não ser de esquerda? Não se vê a cara, tens que falar. Fizeste assim que não, era? Eu não sei, mas eu acho que não. Acho que é uma pergunta, acho que complicada, mas também existe muita ideia de que o ambiente não tem lados, o ambiente não é de esquerda nem de direita, o ambiente é de toda a gente, mas obviamente nós analisamos a realidade atual e nós analisamos o que é que nos levou a esta crise. Nós sabemos perfeitamente o que é que levou a esta crise. Nós sabemos que foi a acumulação de lucro por parte de empresas petrolíferas, certo? Por vários monopólios, o sistema financeiro. E nós olhamos para isto e nós sabemos, fazemos fazer a análise de que aquilo
foi a causa para a crise climática, foi a acumulação do lucro. Mas não achas de qualquer... Eu acompanhei as greves climáticas, as manifestações, as sessões à Greta Thunberg. Não achas que vocês já foram completamente domesticados? Domesticadas, no caso. Ou seja, parece haver uma espécie de consenso, tirando assim um discurso mais agressivo em relação à Greta, mas que é um discurso de grupos mais, como é que é dizer, trolliteiros, pronto, vou utilizar este termo. Há uma espécie de consenso no mainstream, há um consenso em relação ao vosso movimento. Não achas que vos falta alguma radicalidade? Ou seja, vocês têm radicalidade no vosso discurso, mas depois na vossa ação não parecerem tão facilmente aceitos com propostas tão radicais. Não achas que já foram relativamente domesticadas e domesticados? De todo. Achas que não? A nossa intenção é inovação, acaba por ser inovação. Porque claro que quando vemos que estão a olhar para as greves como uma coisa muito... Por exemplo, falar das greves climáticas. Quando vemos que estão a olhar para isso como uma coisa monótona, nós pensamos, temos que fazer uma coisa para inovar. Temos que... Isto já não está a chegar. Temos que ser mais radicais, lá está. E eu acho que isso está a acontecer. Achas? Sim. Acho que há um conceito que nós usamos bastante, não sei se pessoas fora, pronto, do círculo usam, mas a ideia de ecologia do movimento, que é basicamente nós temos um movimento temos um movimento pela justiça climática e nós temos diferentes grupos que utilizam diferentes táticas, e obviamente que existe a parte do movimento pela justiça climática que tem de fazer coisas em massa, que tem de fazer as marchas do clima, que tem de fazer as manifestações, que tem de pegar... Coisas mais radicais, evidentemente, não mobilizam tanta gente. Exatamente. Ou seja, tem de haver o elemento dentro do movimento pela justiça climática, e isso também foi uma das coisas um dos elementos que a greve climática estudantil e que as greves climáticas conseguiram fazer, adicionando aos que já tinha acontecido, que é ter esse elemento tangível. Ter esse elemento que é um elemento de massas, um momento de toda a gente, um momento da marcha do clima, um momento da manifestação, um momento mais consensual, exatamente. E depois dentro do movimento pela justiça climática... Antes de avançar, eu já volto aqui. Tu sentes que na tua geração este tema é um tema consensual? Eu às vezes que fui a escolas falar sobre outros assuntos, percebi que este é um dos temas que mais mobiliza os jovens que até não são muito politizados. Tu sentes que este é o assunto que mais mobiliza a tua geração? Pode não ser aquilo que mais mobiliza, mas acho que mobiliza muita gente. Acho que tornou-se bastante tangível e acho que é importante termos uma mensagem clara e uma mensagem acessível e uma mensagem também que reúna toda a gente nas ruas. E obviamente que existem partes do movimento e devem existir partes do movimento que são mais radicais e que utilizam táticas como a desobediência civil, que obviamente chamam menos gente, mas conseguem um escalamento. Então esse jogo entre elementos, esse jogo entre funções dentro do movimento é uma coisa super importante porque é um ecossistema e eles vão interagindo um com o outro. Mas há um momento, nós já chegámos aqui a duas conclusões. Uma, que o movimento pela justiça climática, não vou utilizar o termo ambientalista nunca mais, que o movimento pela justiça climática tenderá a politizar-se porque tem que falar da democracia, tem que falar do capitalismo, tem que falar da forma de organização económica e social, etc, etc, sobretudo se acredita que pode fazer uma mudança radical em 10 anos, não é só que falar, tem que ter um grau de radicalidade a esse nível muito maior. Por outro lado, que o provável é que comece a ter ações mais radicalizadas até quanto mais o tempo avançar e, como é que é dizer, a ampulheta for havendo cada vez menos tempo pela frente. Nessa altura não vão passar a ser menos fofinhos do que são agora. Vocês são muito fofinhos, as pessoas acham todas que são... que é uma geração... Não, fofinhos no sentido... Não é na parte boa. Pronto, então interpretei mal. Não, fofinhos no sentido que bom, há uma geração que se interessa pelo ambiente. Não há ninguém que pareça muito assustado com o vosso movimento.
mas acho que também é por isso que, enquanto greve climática estudantil e Fridays for Future no geral, cada vez falamos mais de justiça social, cada vez incluímos mais outros fatores, cada vez nos estamos também a politizar mais, e o facto de continuarmos a ser vistos de certa forma como fofinhos e sermos quem consegue mobilizar as massas faz-nos realmente mobilizar milhares de pessoas que depois também vão entrar no processo de se politizarem e vão aprender mais sobre isso e possivelmente depois também vão participar em ações ditas mais radicais. Há pessoas de direita que dizem que, na realidade, estes movimentos pela justiça climática são uma nova estratégia da esquerda para combater o capitalismo, já que a luta de classes não resultou. É verdade ou é? Há um plano ou não há um plano? Acham que é isto ou não? Eu não percebo o que significa uma estratégia da esquerda. Tem a ver com, de facto, a justiça climática põe em causa a principal razão porque há uma reação de alguns setores bastante violenta ao discurso da justiça climática não é porque não queiram salvar o mundo, não é? Até porque também vivem cá, não é? Não têm outro, também não têm. É um dos poucos casos que vai chegar um momento. Sim, mais tarde ou mais cedo também lhe chega, não é? Obviamente chega a todos. Que tem resistência às ações que nós fazemos, não é? Percebem é que isto tem uma consequência. Ou seja, e a consequência não tem só a ver com as emissões, não tem só a ver com... E a minha pergunta é se vocês sentem que podem estar a ser usadas politicamente e usados politicamente para mais do que a justiça climática. Acho que o aproveitamento é uma coisa que acontece muitas vezes quando oportunistas olham para grupos e para movimentos que têm força. Uhum. E não é a primeira vez que vai acontecer, nem a última. Acho que devemos ter sempre uma posição forte e que, apesar de ser um grupo e apesar de mobilizar muita gente e de ser aquela questão mais tangível, ter as marchas do clima, etc., devemos continuar a ter uma posição forte e a posicionar-nos para que não seja possível sequer pegar em nós para nos utilizar como as crianças fofinhas do clima. E obviamente que se isto resultar, muitos agentes vão sentir-se ameaçados, porque é esse o objetivo. Porque sabemos que, por exemplo, na Alemanha, quando 2.000 ativistas por ano bloqueiam uma mina de carvão, obviamente que a empresa se sente ameaçada. Obviamente que e os trabalhadores da empresa? Acho que também é uma questão de, por exemplo, aqui em Portugal, tentar perceber, por exemplo, com a ideia com o fecho da Central de Sines, é uma coisa que a Bianca já tinha escrito sobre isso, tentar criar essa aliança com os trabalhadores e com os sindicatos, tentar perceber, olhem, este setor é um setor poluente, ele vai ter de fechar mais tarde ou mais cedo, mas nós sabemos também que a empresa que está a dar este trabalho e que o governo não vai ter o interesse total em requalificar os vossos postos de trabalho, porque isso também é uma coisa que provavelmente vai acontecer, infelizmente, em janeiro com o fecho da Central de Sines. Portanto, não existe o interesse em requalificar estes trabalhadores. Um dos riscos é exatamente o movimento pela justiça climática ser responsabilizado pelos trabalhadores, pelo seu próprio, não digo só este movimento, mas esta pressão ser responsabilizada pelos trabalhadores, e legitimamente, no sentido em que ficar no desemprego não é uma coisa menor, não é? Sim, Tem um efeito radical na vida das pessoas, não é? O movimento pela justiça climática deve, obviamente, tal como a Bianca estava a dizer, justiça climática e justiça social, deve, obviamente, aliar-se aos trabalhadores, no sentido em que ambos têm o interesse de fazer a requalificação destes trabalhadores, não deixar ninguém para trás, isso é absolutamente essencial. E nós sabemos que em janeiro, quando a Central de Sines fechar, vão ser deixadas pessoas para trás, porque é simplesmente, ok, já nos livramos, vamos lavar as mãos e deixamos estas pessoas no desemprego. Isto não é uma coisa que o movimento pela justiça climática quer, obviamente. Portanto, é do interesse do movimento pela justiça climática aliar-se com os trabalhadores, criar esta aliança para conseguir que sejam requalificados para empregos que
ajudem também na transição justa. Vocês não têm liderança, deixa-me só, para terminarmos, eu quero falar um bocadinho do movimento. Vocês não têm uma liderança clara, não é muito comum. Porquê? Por alguma razão? Eu sei que tu és nova, tu, Beatriz, és nova neste movimento, mas há alguma razão específica para não terem lideranças? Pelo menos a Greta tornou-se uma figura icónica internacional. Não fazia falta isso em Portugal? Eu acho que não. Não é... Ou seja, nós somos um coletivo, somos um conjunto de pessoas que fazem ativismo pela mesma coisa, ou seja, justiça climática. E não acho que faça sentido estar a eleger pessoas ou pessoas a representarem quando nós somos representativas do que é o movimento pela justiça climática. Por exemplo, a greve climática estudantil é representativa do movimento pela justiça climática. E não acho que faça sentido haver lideranças, acho que não faz mesmo sentido. Não... Mas expliquem-me só como é que vocês se organizam exatamente, como é que funciona, como é que... Já percebi que são vários coletivos, porque agora aqui na introdução tive que fazer aqui várias alterações. Mas como é que, explicando muito rapidamente, como é que vocês se organizam? Ok, falando um pouco mais especificamente do Fridays for Future e da greve climática estudantil, então somos de facto um coletivo horizontal e temos vários núcleos regionais, cada um com autonomia regional, ou seja, não só falamos de aspectos globais, mas aspectos nacionais e também aspectos locais. E acho que isso também vai de encontro ao que estávamos a falar agora mesmo, de nós não precisamos de caras do movimento. Mas é preciso direções para tomar decisões, para decidir que uma greve se faz num dia e não no outro, não é? Claro, mas nenhuma pessoa tem mais poder de decisão do que outra, e é isso que é ser um coletivo horizontal. Claro que têm de ser tomadas decisões, claro que têm de ser tomadas votações para levar as coisas em frente, mas a questão é mesmo que a voz de toda a gente conta na mesma percentagem. E a Climáxia, como é que funciona? Também é um coletivo horizontal e aberto. Portanto, e porquê que tem estes diferentes coletivos? Há alguma razão? Qual foi? Existe há muito mais tempo do que a greve climática estudantil. Existe há quanto tempo? Desde 2015. Desde 2015. Portanto, portanto, o movimento existe em Portugal, o movimento pela justiça climática, embora ainda pequeno, nós queremos que cresça. O Climáxima existe desde 2015, existem outros coletivos, existe a Terra, por exemplo, que é o Climate Save, e em 2019 surgiu a greve climática estudantil. Mas sim, portanto são vários grupos para organizar especificamente as greves. Sim, surgiu por causa disso e agora também queremos desenvolver outros tipos de ações. E o Fridays for Future, esse é um movimento internacional, mas esse não pode ser horizontal. Uma organização global, mas continua a ser horizontal, também não tem líderes, ou seja, funciona um pouco como a greve climática estudantil funciona. E essa resulta mesmo da Greta Thunberg ter começado a fazer aquelas nas sextas-feiras, ter começado o facto de ela ter feito essas greves pelo clima às sextas-feiras impulsionou a organização do Fridays for Future, sim. Não vos incomoda, tendo em conta toda esta horizontalidade, o mediatismo da Greta Thunberg não vos incomoda? Acho que foi, num certo sentido, obviamente que existem várias perspectivas, mas foi necessário haver um boom de mediatismo para que o movimento ganhasse uma força exponencial e tivesse muito mais a componente de massas e de mobilização em massa no final de 2018 2019. Portanto, de repente, o movimento já existia, o movimento já fazia ações, fazia coisas bem radicais e bem fixe. E no final de 2018, quando também surge uma cara e que começa de repente a haver um grande foco de atenção, que o movimento começa a expandir-se para algo que era de massas. Tipo, em anos anteriores, as marchas do clima em Lisboa tinham muito pouca gente. Mas isso era porque talvez as condições materiais, ou seja, aquilo que as pessoas estavam a ver à sua volta ainda não era suficiente para as mobilizar para tomarem ação pela justiça climática e para se consciencializar em relação às alterações climáticas. Acho que é a partir do final de 2018, 2019 que realmente houve um boom e a Greta é uma das pessoas responsáveis por isso. Vocês as duas estão no ensino, Bianca e Matilde, estão no ensino superior. Tu estás no ensino secundário. Sim. Não houve uma queda do ano passado para este, porque isto acontece muito nos movimentos
nas escolas secundárias. Eu lembro-me também que há uma geração e depois vão-se embora e aquilo começa a cair. Isso não aconteceu, ou as coisas não estão um bocadinho mais paradas, mais mortas no ensino secundário nesta matéria? Eu sinto que sim. Também a questão da pandemia e o facto de termos ido para casa também não veio ajudar, né? Porque agora a organização nesse sentido acaba por ser mais complicada. A comunicação não é tão fluida, não há tanto espaço para isso. Mas sim, eu diria que sim. Eu sinto que, por exemplo, eu estou no 12º, sinto que os meus colegas que são mais velhos, ou seja, somos os mais velhos da escola, e não sinto essa força por parte da... E no superior, isto pode passar para o superior ou não? Ou já é mais difícil? Já está cada um a tratar da sua vida? Eu acho que nós sempre também tivemos mais mobilização e mais apoio por parte das escolas secundárias. Acho que também é importante referir que, apesar da pandemia, o movimento também se continua a organizar. Portanto, houve a greve, a mobilização climática global no 25 de setembro e houve a ação de 5 de outubro, Nós Somos Anticorpos. Vai haver agora dia 17 de outubro. A polícia tirou-vos de lá. Sim, a polícia tirou-vos de lá. Mas, portanto, a mobilização... Mas não eram muitos, não era uma coisa com muita gente. Éramos cerca de 100 e bloqueámos durante algum tempo. E, portanto, não estamos a parar. Portanto, agora, dia 17 de outubro, também vamos ter a manifestação do Resgatar o Futuro Não o Lucro. São várias organizações que formam uma espécie de plataforma. Existem coletivos pela justiça climática. Mas o que é que vão fazer? Exatamente? Uma manifestação. Uma manifestação. Onde? Em Lisboa? Vai ser em Lisboa e também vai ser em Guimarães e penso também no Porto. Portanto, vai ser no sábado, dia 17. Portanto, o movimento não parou. Simplesmente teve de se deparar com algo que desafiou as formas como se organizou, mas não parou. Ele continua a organizar-se. E acho que uma coisa que também vai ser boa este ano, para além de os planos do futuro, falando um pouco desses planos que nós temos para o futuro, queremos organizar mais palestras. Portanto, essa é algo que também pode ajudar a mobilizar alunos do secundário, em particular, e esperemos também que ajude a mobilizar alunos do ensino superior, até porque agora muitos de nós estão no ensino superior também. E temos outros planos também a nível internacional, como o Acordo de Glasgow, que é algo que pode mobilizar a nível internacional. O Acordo de Glasgow é um encontro de muitas organizações, mas muito diferentes umas das outras. Portanto, não. Ou seja, eu tenho a sensação que é uma coisa um bocadinho mais... Ou seja, tão transversal que é, o que é Acordo quase de Glasgow, pacífica. acho que é muito pelo contrário. É? Sim, o Acordo de Glasgow surgiu o ano passado, nós mobilizámos-nos para ir à COP25 em Madrid. Quando foi mudada do Chile para Madrid, nós levámos um autocarro com várias centenas de pessoas para Madrid e quando voltámos de lá percebemos que alguma coisa estava errada. Ou seja, que as negociações das Nações Unidas, as COP, já não estavam a resultar. Simplesmente já tinham sido demasiados anos de negociação. O ano passado as negociações colapsaram, mas de qualquer forma, se não tivessem colapsado, o que é que teria acontecido? E surgiu a pergunta de como é que nós temos que criar uma ferramenta que leve o movimento a nível internacional muito mais para a frente. E a resposta a essa pergunta foi o Acordo de Glasgow. Portanto, a ideia chama-se Glasgow porque a COP deste ano seria em Glasgow, mas o governo britânico cancelou, apesar das moléculas... Cancelou não, adiou para o próximo ano, apesar das moléculas não esperarem por negociações aqui na Terra. Mas a proposta do Acordo de Glasgow é levar o movimento a nível internacional muito mais para a frente, propondo a criar inventários a nível nacional, ou seja, os grupos de cada país que assinam, portanto neste momento temos mais de 50 organizações a participar no Acordo de Glasgow, de vários continentes, criam inventários, portanto as emissões passam para o concreto. Não é apenas 23% das emissões de CO2 são de eletricidade, é esta fábrica desta empresa, esta fábrica daquela empresa. E portanto criamos um inventário e a partir desse inventário nós criamos uma agenda climática nacional. Vocês não precisam de apoio científico e técnico para fazer isso? E têm-no ou não? Neste momento existem pessoas dentro do movimento que elas próprias são cientistas, portanto que são investigadoras nessa área, mas obviamente também estamos à procura de parcerias com instituições académicas. E acreditam que podem ter Já têm parcerias? Já? Sim, da Universidade de Barcelona. E cá em Portugal não? Ainda não. Mas a ideia depois é com esse inventário, as organizações de cada país que vai assinar o Acordo de Glasgow vão criar uma agenda climática. Nós estamos a olhar para aquilo que nós temos de fechar, portanto, o inventário diz-nos exatamente quais são as empresas, onde é que elas estão e quanto é que elas poluem. Daí nós queremos uma agenda climática que diz esta empresa tem de fechar e em substituição desta empresa nós temos de ter algo que produza isto. Portanto, é um programa político. O Movimento pela Justiça Social, pela Justiça Climática, está neste momento a propor-se, em 2021, criar o seu próprio programa político. E agora, isto levanta uma questão, é porque quem toma decisões políticas
são os eleitos, não é? Que forma de pressão é que vocês têm junto dos partidos políticos, que são quem elege as pessoas que depois definem, ou seja, até que ponto é que vocês vão para conseguir tentar influenciar, para além de manifestações, para além de movimentos sociais, influenciar as decisões dos partidos políticos? Pronto, para começar, esta é uma luta de todos e por isso precisamos de todos. E por isso mesmo estamos abertos ao diálogo com partidos políticos, com organizações não governamentais, com sindicatos, com toda a gente que estiver também aberta a dialogar connosco. No entanto, é um facto de que ninguém está a fazer o suficiente. Vocês sentem, de nenhum partido político sentem grande abertura? Mesmo que haja abertura para dialogar, não há ação concreta suficiente por parte de ninguém. Mesmo o próprio movimento social, o próprio movimento por justiça climática tem de continuar a escalar e todos nós, sem exceção, temos de fazer mais, porque neste momento ninguém está a fazer o suficiente para travar a crise climática. Beatriz, como é que tu imaginas 2030? Isso é uma pergunta interessante. Eu posso dizer, eu imaginava-me muito com 30 anos, porque eu fazia 30 anos na passagem de milénio, não é? Portanto, portanto, nós conseguimos olhar para a frente. Eu ponho 2030, porque 2030 é aquilo que vocês consideram a fronteira a partir do qual pode estar tudo perdido ou não. E, portanto, se tu pensas nisso, quando pensas neste movimento, como é que imaginas a tua vida em 2030 e o que é que será o planeta e o que é que será o teu país? É engraçado que às vezes estou a pensar na minha vida, mesmo a nível pessoal, a nível académico, e paro e penso, mas se não houver planeta para eu conseguir fazer estes planos todos, ou seja, às vezes é um pouco assustador estar a fazer planos quando não tenho a certeza se eles vão ser concretizados devido ao caos climático. E isso acaba por ser mais uma das razões que me faz ou que me motiva para o ativismo. Acaba por ser mesmo uma força para eu fazer parte do ativismo. Matilde, tu responsabilizas a nossa geração, a minha, pelo planeta que tu deixámos? Não, eu responsabilizo as grandes empresas. Mas foi a minha geração que deixou que as grandes empresas tivessem o poder que têm. Elas não... De certa forma, sim, mas acho que não é uma questão de culpabilizar a geração, acho que é uma questão de culpar exatamente quem foram os agentes. Neste caso, nós sabemos exatamente quais foram as empresas que mais poluíram e nós sabemos também que este modelo económico também foi montado um pouco antes desta geração. Um bocadinho nada antes da minha geração. Um bocadinho antes, portanto, acho que a cama já estava feita. Portanto, vocês não aceitam isto como um confronto geracional? Eu, pelo menos, acho que não. Não. Bianca, não. Não, até porque, lá está, volto a dizer, isto é uma luta de todos e por isso precisamos de todos, de todas as gerações, porque é a luta pelo presente, pelo futuro e pela vida, no fundo. E por isso precisamos de toda a gente. Até da minha geração. Claro. Muito obrigado às três por terem aceitado este meu convite. Obrigado à TSF. Nós regressamos no próximo episódio com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.